Tem caso de contra-cheque de R$1 milhão. Caralho. R$1 milhão. De 300 mil eu ouvi na rádio, mas de 1 milhão... R$1 milhão, cara. Inclusive, fazendo um ganchinho com uma pauta importante pra mim, pro meu mandato, que é a PEC antiprivilégio, que eu apresentei na reforma administrativa no mandato anterior. Tava tramitando a reforma administrativa, né, pra reestruturar o funcionalismo público, só que o governo Bolsonaro não tinha incluído a elite do funcionalismo público, né? E eu falei, pô, uma reforma administrativa, ou tem a elite, ou eu não voto. Não faz sentido. O problema do funcionalismo público no Brasil não é o servidor municipal, não é o agente comunitário de saúde, coitado, extremamente mal pago até aqui na cidade de São Paulo. O problema é o deputado, o senador, o juiz, o promotor. É o cara que ganha super salário. O servidor público federal que mora no Lago Sul, que tem a maior renda per capita do país. O pessoal fala, porque a Faria Lima, né, dos ricos, não sei o quê. Que engraçado, né? O lugar com a maior renda per capita do país é onde moram os políticos, os ministros do judiciário, do executivo, os funcionários públicos federais, que são aqueles que têm as maiores remunerações. Mexer nisso aí é um vespeiro do caralho. Ué, mas aí ele não quer eles não querem mexer. Mas então, aí eu tô aí pra isso. Mas aí tem que mexer mesmo. Tem que mexer, eu tô aí pra isso, pra pelo menos incomodar, pelo menos levantar o debate, pelo menos constranger o cara a ser obrigado a votar contra. Porque pelo menos ele vai ter que explicar pro eleitor dele por que ele votou contra. É óbvio que ele não vai admitir que é porque ele tem um rabo preso lá com o judiciário ou com alguma coisa do tipo, né? Mas alguma explicação ele vai ter que dar. E vai sofrer o desgaste. Então eu apresentei e eu consegui. Eu fiz uma campanha pra coletar 171 assinaturas. Porque é PEC, então pra você mudar o texto de uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Assim como pra apresentar uma PEC, você precisa de 171 assinaturas. Fiz uma campanha, a população ligou pros deputados e tal, e consegui apresentar. Só que, né, o governo petista é contra a reforma administrativa, né, porque sempre foi a favor, e o governo Lula 1 e Lula 2 foram os governos que mais deram aumentos para a elite do funcionalismo público, pro funcionalismo público federal, pro funcionalismo público que está em Brasília, pro funcionalismo público que ganha no mínimo 10, 15, 20 mil reais, né. É para esses que o Lula sempre concentrou os aumentos, né, e deu aumento de novo agora no terceiro mandato. E é justamente esse e contra mim mesmo, deputado, que eu quero atacar. Eu não quero que ninguém receba mais do que o teto constitucional remuneratório, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é um baita de um salário. Você já tá no 1% mais rico da população. Aí, recentemente, acho que o Metrópolis ou o UOL é R$41 mil, pô. É muito dinheiro. Você tá no 1% mais rico da população. E o Metrópolis e o UOL fizeram uma matéria mostrando que em vários estados é uma minoria de juízes e de promotores que recebem até o teto. A maioria, em vários estados, recebe mais. Tem caso de contra-cheque de R$1 milhão. Caralho. R$1 milhão. De 300 mil eu ouvi na rádio, mas 1 milhão... R$1 milhão, cara. E aí, só esse ano, ó, no mandato passado... Que isso, cara? Eu aprovei... Virou mês, eu ganhei 1 milhão? Não, mas ó, no mandato passado, em relatórios de projetos de lei, em ações judiciais, né, eu consegui economizar 150 bilhões de reais. Cara, 150 bilhões de reais é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. 150 bilhões de reais. Nesse comecinho de mandato, eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque o judiciário queria receber quinquênio retroativo, né? O que é isso? Quinquênio eu tenho um aumento de salário automático a cada 5 anos. Que já é uma patifaria, né? Por quê? Você tem aumento automático de salário a cada 5 anos. Todos os juízes? Todos merecem? Todos produziram mais? Por quê? Já acho errado aí. O cara queria receber retroativo, ou seja, eu ingressei na carreira em 1990. O quinquênio foi criado em 2020. Eu quero receber como se o quinquênio tivesse sido criado em 1990. E aí ele recebe retroativo e vem um contra-cheque de R$1 milhão. Qual que é a desculpa pra meter essa? Porque... Cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu já vi das desculpas mais esdrúxulas possíveis, assim. Eu já vi que... Quem precisa, na prática, de mais de 41 mil reais pra viver? Eu já vi, cara... porque os caras não querem viver, os caras querem esbanjar, né? Mas precisa, esse é o primeiro ponto. Não, ninguém precisa. Pelo amor de Deus, ninguém precisa. Mas a argumentação são das mais esdrúxulas, cara. Eu já cheguei a ver, eu acho que era uma ex-presidente da Associação de Magistrados da Bahia, salvo engano, falando que o juiz, ele tinha que importar paletó, terno, gravata e sapato
pra ser levado a sério pela população. Porque o juiz visto de short e chinelo na rua descredibiliza o judiciário. É esse tipo de argumentação que a gente vê. Eu já vi acho que ex-presidente da Associação de Magistrados do Brasil falando que tá tendo um êxodo do judiciário. Tem muito juiz saindo da carreira e indo pra advocacia porque tá pagando pouco. Eu falo, beleza. O concurso olha, atenção. Brasil é o país que a gente mais tem bacharel em direito. Eu pergunto pra vocês, bacharéis em direito, tá fácil o concurso pra juiz? Tá fácil o concurso pra promotor? Não tá. É concorrido. Então não tá tendo um baita de um êxodo que tá acabando com o judiciário, que tá acabando com o Ministério Público. Isso é uma falácia. Tem juiz e tem promotor que fica 10, 20, 30 anos na carreira e ganha uma respeitabilidade, ganha uma reputação, ou quer ganhar mais dinheiro do que aquilo que recebe como funcionário público que vai pra advocacia? Tem. E é legítimo. É direito dele. Quero ganhar mais grana no setor privado. Eu posso arriscar ganhar menos, porque eu não tenho a garantia. Posso arriscar ter prejuízo. Eu tô indo pro setor privado. E tem gente que sai e ganha mais dinheiro mesmo. Porque o cara realmente é um baita jurista. E a experiência como juiz ajuda. Tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Né? Desde que, claro, tem uma quarentena pro cara não atuar na mesma vara que ele era o juiz, né? Não, sim, mas isso aí não é nem o ponto, Não né? é o ponto, é só. Mas então, eu reapresentei agora nesse mandato e tô colhendo assinaturas, eu consegui 80. Eu preciso de mais 160 assinaturas pra apresentar como uma PEC autônoma. Não é mais agora uma emenda à reforma administrativa. É pra votar só isso. Só pra mexer, porque na reforma, os outros servidores ainda poderiam falar: ah, mas tá mexendo em tal estrutura, em tal carreira, eu discordo disso, eu discordo daquilo. Nisso, me desculpa, eu sou um cara muito democrático e que lido bem com divergências e com debates. Mas assim, um cara discordar dessa PEC, eu acho muito bizarro. Porque o que a PEC que eu tô apresentando faz? Ela acaba com o super salário de juiz, promotor, deputado, senador, de qualquer um que vai receber acima do teto. Acaba com férias de 60 dias, né? Que também é bizarro. Por quê? Ninguém tira férias de 60 dias. Por quê? O trabalhador comum é de 30 dias. Por que 60 dias? E aí é engraçado. As esquerdas que mais dizem defender o trabalhador, o mais pobre, não sei o quê, são as mais resistentes contra isso porque tem o apoio do funcionalismo público. Os sindicatos de funcionário público apoiam, em regra, claro, há exceções, mas candidatos de partidos de esquerda. Aí os caras são contra acabar com férias de 60 dias pra quem já ganha 30, 40 pau por mês. E aí o que acontece? Às vezes o cara nem tira. Precisa de tempo pra gastar esse dinheiro aqui. O cara, ele nem tira as férias. Sabe o que ele faz? Ele vende. E aí ele dobra o salário. E aí ele assume uma função além de promotor, ele é um promotor eleitoral. Acumulou função. Aí aumenta mais. Aí o quinquênio aumenta mais. Aí auxílio creche, aí aumenta. Aí tem tribunal que cria tudo quanto é... Cara, pra você ter uma ideia, o nosso problema é tão profundo que eu tive que criar um projeto pra uniformizar contra-cheque de judiciário e de Ministério Público. Porque o que os caras fazem? Ou eles nem publicam os contra-cheques, ou seja, a população nem tem acesso ao dinheiro da população que tá sendo pago pro judiciário e pro Ministério Público, ou os caras colocam um monte de sigla, sem dizer o que significa a sigla. E aí... é um monte de coisa assim que o cara fala: não, relaxa, isso pode furar o teto porque é indenização, não é salário. Que é a maior desculpa que eles utilizam, é indenização, não é salário. Ah, e pagar a creche do filho é indenização, não é salário. Ah, moveu de vara, é indenização, não é salário. Então assim, é a desculpa que eles utilizam e minha PEC acaba com esse tipo de interpretação e com outro absurdo que é a aposentadoria compulsória. O cara ser punido com a aposentadoria. Cara, isso é bizarro, né? Isso é bizarro. O cara vende sentença. Cara, imagina como é grave vender sentença. Imagina um juiz numa área criminal que vende sentença. Que deixa um cara preso o resto da vida dele. Porque ele é o bandido e não o condenado. E esse cara ganha como prêmio a aposentadoria pro resto da vida. Com recebimento com proventos integrais. É isso que eu apresentei. Só pra, enfim, mostrar que a gente saber... Qual foi a construção que eu fiz aqui? A gente saber o quanto paga de imposto é importante pra gente se indignar com esse tipo de coisa. E exigir que esse tipo de PEC seja aprovado. Não por mim, não porque veio do Kim. Se viesse de qualquer deputado, eu tava votando a favor.